hora do recreio? Tá na hora do recreio para a sessão do jogo jogado de hoje. Pessoal, estou um pouco atrasado com vocês, mas é justificado. Estou trabalhando, ainda não terminei o trabalho, estou num intervalo e nesse intervalo eu estou aproveitando para fazer o vídeo aqui com vocês, tá bom? Eu vou ser um pouco ligeiro, porque eu não quero deixar de gravar o vídeo, então vou fazer as análises bem rapidamente e se vocês tiverem alguma dúvida é só lançar as perguntas aí ou manda para minha caixa. Manda para o meu celular, que fica aí disponível, tanto faz, eu respondo, tá bom, meus amigos? Compartilhar com vocês logo aqui a tela e demonstrar para vocês aqui o que eu vi hoje, tá? Em parte eu operei, eu não pude operar o tempo todo porque eu estou trabalhando até agora, então não tive muito tempo de ficar operando não, tá? Mas foi um dia relativamente simples de operar. Porque, tá? De manhã, quando o preço abriu, tá? E eu não estava compartilhando a tela com vocês, agora eu estou. Quando o preço abriu hoje de manhã aqui, ó, eu na verdade eu estava um pouco enviesado achando que ele subiria. Mas como ele já abriu muito perto aqui, ó, da média de 200, e toda vez que o preço chega perto de uma média de 200, de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eu paro para analisar o que vai acontecer. Tá? E ele teve dificuldade aqui, ó, de passar, tá vendo? Inclusive nessa hora aqui eu estava em reunião com um grupo de pessoas, eu não fiz, foi nada. Eu não operei, eu fiquei só, estava em reunião, óbvio, dei atenção para a reunião, e quando a reunião acabou, cara, já estava acontecendo isso daqui, ó. Ele estava fazendo essa subida. E foi a primeira barra que fechou, né? A segunda, né? Essa aqui foi a primeira. De todas as barras do dia, foi a primeira que fechou. A segunda, né? Que fechou acima da média de 200, tá vendo? Em cima de uma região de topo. Lembra que eu comentei ontem, né? Eu estava enviesado achando que ele iria subir, mas que eu marco o último topo. Eu marco o último topo, estava aqui, ó. Né? Se quisesse, poderia até marcar esse aqui como último topo, que era, tá? Mas logo depois que esse aqui, ó, rompeu, era esse, e esse aqui rompeu, aí ficou este aqui, ó, esse aqui de cima, ó, que nem chegou a ser rompido, tá vendo? E aí o preço começou a voltar, fechou abaixo da média de 200 de novo. Ou seja, de 18 barras, apenas 3 não, uma, duas, 3, 4 fecharam acima da média de 200. E mesmo assim, ó, em todas elas, a mínima estava abaixo da média de 200. Com base nessa análise, eu entendi que seriam dias de ou consolidação, continuando o que estava acontecendo ontem, ou de tendência de baixa. E se fosse tendência de baixa, para onde ele iria? No mínimo até a média de 200. E eu falei para vocês ontem, se ele for até a média de 200 de uma hora, ele rompe e passa, desce mais. Então o que eu fiz? Como eu não pude ficar olhando, eu botei uma venda aqui e deixei rodar. E botei meu alvo na média de 200 do gráfico de 2 horas. Eu vou tirar daqui a VWAP, porque ela está poluindo aqui e eu acho que... Hoje eu não usei VWAP, então posso tirar daqui, tá? A média não é aqui, tá? É a simples. E não é método high close. Eu tenho que mudar isso, todo dia eu tô tendo que mudar isso. Então é aqui, tá? Aonde que eu botei meu alvo? Na média de 200 do gráfico de 2 horas. Que era onde? A minha venda foi aqui em cima, nesta barra aqui, ó. Quando começou a descer, efetivamente, tá? Foi nessa barra aqui que eu tô no gráfico de 2. Então foi nesta barra aqui, ó. Que foi nos 5 minutos, né? Então fica difícil ver aqui. E o alvo, tá? Na hora que ele estava aqui, a média estava aqui. Eu boto um pouquinho acima porque eu nunca sei exatamente onde a média vai estar quando o preço descer, né? Não foi aqui não, pessoal. Eu estou pensando no gráfico de 2 horas. Eu estou aqui, ó. É aqui. Eu estou confundindo com 5 minutos. Mas enfim, eu botei aqui
em cima, vamos botar, vou voltar o gráfico por 5 minutos para vocês entenderem onde estava meu alvo. Tá? Ó, ficou por aqui. Por aqui. Aí você fala, pô, mas tão alto? Eu não sabia se isso daqui ia continuar fazer consolidação, tá? Então, eu saí aqui, saí mesmo aqui. E aí, deixei, ele passou do preço, voltou aqui, olha, voltou para testar, ou seja, era realmente uma forte área de resistência e ele podia ter voltado daqui, mas quando ele veio até aqui e não conseguiu passar de volta, voltou a descer, eu deixei outra venda agendada, mas aí eu não fiz movimento projetado, né, pessoal? Aí eu deixo o Fibo falar por mim, né, porque eu não gosto de... Eu pego as projeções de Fibo para poder estabelecer meu alvo. Eu até pensei em 300, tá vendo? E ver que ele parou aqui. Mas eu achei que seria demais. Então eu parei aqui, ó, no 261. Tá? Porque na prática, por mais que tivesse essa projeção aqui, eu fiz outra projeção desta perna aqui, ó. Só para vocês entenderem, ó. Foi esse o pivô rompido desta perna aqui. Ou seja, eu esperava que ele rompesse essa perna e projetasse o tamanho dela para baixo, que daria os 200% aqui, tá vendo? Foi exatamente onde parou. Mas eu não quis correr esse risco, então eu parei no 161, tá bom? A venda que se deu aqui, eu saí bem aqui, ó, no alvo do Fibo, ó, de 161, que é 61% do tamanho desta perna. Só que eu peguei ela inteira, né? Eu peguei praticamente aqui do 0 até 161, então foi 160% mais ou menos que eu peguei, tá bom? E por que disso? Porque ele rompeu, voltou e deixou sombra aqui em cima, tá? Começa a deixar sombra em área de resistência ou suporte, eu penso logo que vou vender, no caso aqui vender, esperando uma projeção da última perna que ficou, né, de retração, nesse caso. Dava para operar de outro jeito hoje? Eu não vejo como, porque se você comprasse aqui, por causa desse fundo duplo, você viu que fundo duplo, eu já expliquei para vocês algumas vezes que fundo duplo busca o quê? Topo. E ele buscou. O topo está aqui, ó. Poderia ser esse, que era neckline, ou esse. E ele buscou. O último topo está ali. Chegou no último topo, começou a deixar sombra, você espera que vai descer. Então, óbvio, você poderia vender esta barra em qualquer lugar dela. Ou a abertura desta daqui, em qualquer lugar dela. E a partir daí, não tinha muito o que fazer, né? Tinha que deixar a coisa girar, tá bom? Olha só o que aconteceu. Depois que desceu, ele deu algum sinal de reversão? Até aqui, não. Aqui, inclusive, eu só saí porque eu não estava olhando, porque senão eu teria continuado no trade. Mas olha, ele bateu aqui e voltou. E não conseguir passar dessa área de volta de novo, significa o quê? Vai descer. O quanto a gente nunca sabe. Mas você tenta projetar, né? Tem que ter um movimento projetado. E vai protegendo a sua operação para você não devolver tudo, né? Deu alvo, você sai. Se eu tivesse ficado um pouco mais, teria pegado o alvo um pouquinho maior, mas eu teria passado por esse estresse aqui. Daria para continuar operando? Daria. Daria já para começar a pensar em compras a partir daqui, né? Tanto que deu, né? Porque já tinha descido bastante, tanto que deu. Só que depois de um topo duplo igual a esse, numa tendência de baixa gigante igual a essa, o que você espera? Vai descer de novo. E muito provavelmente isso dá essa perna aqui, ó, assim como aconteceu aqui, deu 161. Mas como eu não operei, eu não sei, né? Deixa eu confirmar aqui. Aqui é o tamanho da perna e o 161 está aqui. E deu. Aí bateu num alvo de 161, pessoal. Deixou fundo duplo, ó. Espera que vai voltar o quê? Buscar o último topo. Não teve o fundo duplo de novo? Eu já falei. É fundo duplo? Primeira pergunta. Tem qual o próximo topo? Que é onde ele vai. Alvo de fundo duplo. É topo? Onde está o topo? Não está aqui?
Olha o topo aqui, o último topo aqui. Se você compra por aqui ou por aqui, ó, né? Quem comprou fundo, espera que vai subir. Quem comprou por aqui, espera que vai subir. Até onde? O último topo. Olha o último topo aqui. Ele bateu no último topo e começou a retrair. Então daria para ter operado os padrões direitinho, né? Aqui eu não compraria. A primeira puxada de volta nunca retrai o suficiente. Então eu não compraria isso daqui. Tanto que eu procurei vender isso daqui. Aqui eu já procuraria a compra, porque já era a segunda, ó. Voltou, 2. Aí voltou. Normalmente tem a terceira para baixo, então daria para vender esse topo duplo? Daria, porque você ainda está esperando mais uma puxada para baixo. Agora, depois dessa daqui, eu venderia alguma coisa aqui? Também não. Eu já não venderia esse topo aqui mais. Eu ficaria esperando ele chegar no fundo e aí eu começar a comprar fundos. Independente de ser duplo, tá? Depois que eu vejo isso daqui acontecer, eu começo a comprar últimos fundos. Eu não operei isso daqui, mas teria dado para operar tranquilamente. Ó. O preço bateu aqui, subiu. Bateu aqui de novo, ó, deixou sombra. Se eu não comprei aqui, eu compro essa retração aqui. Se eu não comprei aqui, eu compro essa retração aqui. Porque já está dando sinais de subida. E depois disso daqui desenhado, ó, até aqui, você já vê um fundo duplo. E aí você compra isso daqui esperando que ele vá até aonde? Até. Você não precisa nem medir com fibo. Você pode medir, tá? Que provavelmente vai dar aqui, né? Os 200% de projeção, ou 161. Não chegou aos 200 não, mas deu 161. Ó, olha aí, ó. Vê se não deu. Ó. Projetar para vocês verem. Ó, 161 bateu aqui. 200 estava aqui, não chegou no 200. É melhor você sair no 161. Quando você está tratando de uma retração de uma perna forte de descida, né? Uma não, né? 3 pernas fortes de descida, a cunha se completou e ele subiu. Bom, isso aqui foi um pouco fora das minhas previsões. Por que eu chamo de um pouco? Porque eu já esperava a queda até a média de 200 de 2 horas. Eu até achei que ele fosse renovar topo antes, mas o mercado está bem vendedor nos últimos dias, né? Até no diário ele está vendedor, então não é nenhuma surpresa. Mas eu acordei hoje pensando em compra. Só não comprei por causa dessa dificuldade que ele teve de passar daqui. Ó. Entendeu? E depois, quando ele desceu com toda essa força, rompendo os últimos fundos, eu falei, opa, isso não vai voltar tão cedo. Ele está com cara de que vai buscar, né, a média de 200 do gráfico de 2 horas hoje. E foi. Eu poderia ter acreditado um pouco mais nas minhas previsões, que eu sei que toda vez que ele faz esse tipo de rompimento, ele rompe com força. Então eu não precisava ter saído ali onde eu saí, mas saí. Então não tem que chorar. Eu pude entrar de novo e pegar um pouco mais da jornada. O resto aqui, pessoal, dava para operar os padrões, né? Mas aqui, ó, isso já virou uma caixa de consolidação, tá? Aí amanhã só tem que observar se essa caixa vai continuar lateralizando aqui. Se vai descer, aí tem que romper essa mínima aqui e voltar a buscar isso aqui, ó. Romper, voltar a buscar e descer. Que foi o que eu falei ontem que poderia acontecer, né? Ele poderia romper esse fundo aqui, voltar e descer, não foi? Ou romper o topo, voltar e descer. Ele não rompeu o topo. Na verdade, ele fez o quê? Subiu para buscar o topo. Se vocês pegarem o jogo jogado de ontem, vocês vão observar que eu falei que isso daqui já era a área de compra e que eu compraria. Né? É que no final do dia ontem não deu para fazer isso, né? Não dava para comprar ontem, no final do dia esperando. Eu não fico posicionado de um dia para o outro. Mas ele subiu batendo no topo, que era o topo de ontem. Ó, o topo de ontem ali. Eu boto nos corpos, tá? Eu sempre boto aqui pro... Às vezes eu boto aqui, mas na maioria das vezes eu boto nos corpos, né? A minha resistência ao suporte. E aí quando ele não conseguiu romper esse topo aqui, eu estava de novo em área de venda. Outro motivo pelo qual dava para vender aqui hoje. Estou no topo de uma consolidação, topo de consolidação, você procura por vendas. E se ele continuar subindo, aí você espera ele retrair e sai, ou sai no rompimento. Mas hoje não precisou nem disso, né? Porque ele bateu no topo e começou a descer. E depois que começou a descer,
não tinha mais o que pensar em compra, né? A gente só poderia pensar em compra aqui e aqui e aqui. O resto era tudo venda, né? Bom, meus amigos, era rápido mesmo. Eu acho que eu já passei tudo que eu tinha que passar para vocês hoje. Compartilhar aqui. Tá feito. Era isso que eu tinha para passar. Não vou passar, não dá para fazer as análises para amanhã, mas entenda o seguinte: já está numa zona de consolidação, é uma zona de acordo. Porém, o preço desceu muito, tá? Pode ser que continue descendo? Pode, o mercado é soberano, mas desceu muito. Eu até achei que o encarteiramento de ontem era para voltar a subir. Não foi, continua descendo. Falei das divergências que estavam acontecendo nos indicadores e que eu já tomei muito toco por operar daquele jeito, então eu não opero mais. E hoje se confirmou, deu divergência em todos os indicadores e o preço continuou descendo. Tem que tomar cuidado com isso, muito fortemente. Em dia de consolidação funciona bem. Como não era consolidação hoje, não funcionou bem. Então, meus amigos, tá dito. Amanhã opera gráfico. Não operem dica, operem gráfico. As dicas podem até existir, dar uma norteada, mas opera o gráfico, que é mais seguro, tá bom? Meus amigos, um forte abraço para todos vocês e que a gente se fale amanhã de manhã no jogo jogado não, na retrospectiva do robô, tá bom? Forte abraço para todos e até mais ver.